E nós estamos aqui para falar mais uma vez a vocês sobre temas que a gente considera pertinentes, que são temas que surgem na rede social, né? Coisas que inquietam as pessoas, questionamentos e colocações dos nossos colegas acerca da BNCC. Esse tema recorrente ultimamente nas nossas lives, nas nossas publicações. Então, vamos lá? Me apresentando, sou Gi Carvalho, administro esse grupo e outros grupos aqui na rede. A gente tem a página Ideia Criativa, quem quiser é só passar e dar uma seguidinha na gente. Instagram, Ideia Criativa Educa. Vamos falar sobre infraestrutura, porque hoje pela manhã a gente trouxe uma publicação lá na nossa página, uma publicação de humor, né, questionando a questão da infraestrutura das escolas na aplicação, né, dessa base. Como trazer essa base para a prática com as infraestruturas que nós temos nas escolas. Eis mais um dos desafios, né? Esse documento que já coloca aqui logo de início, né, a questão de que seria pensado essa questão da infraestrutura. Está logo aqui no iniciozinho, ó, logo após a introdução. Deixa eu ver. Referência nacional para a formulação dos currículos, dos sistemas e das redes escolares dos estados, do Distrito Federal e dos municípios e das propostas pedagógicas das instituições escolares. A BNCC integra a Política Nacional da Educação Básica e vai contribuir para o alinhamento de outras políticas e ações em âmbito federal, estadual e municipal, referente à formação de professores, formação essa que está acontecendo em alguns estados e alguns municípios, mas em outros ainda não. A avaliação, a elaboração de conteúdos educacionais e aos critérios para a oferta de infraestrutura adequada para o pleno desenvolvimento da educação. Então, essa questão da infraestrutura adequada, ela já é citada aqui na BNCC e ela já deveria estar sendo pensada, né? Mas no nosso país cria-se documentos, mas não se valoriza de fato a educação. E aí sobra para quem? Sobra para o profissional, para o professor, que fica aí com esse pepino na mão, se perguntando como é que descasca o pepino. Mas a gente não está aqui para colocar empecilhos, a gente não está aqui, a gente faz humor, na verdade, com a questão, apesar da questão ser séria, né? Porque é assim, ou você não trabalha, ou você não desenvolve o seu trabalho na escola. O que se coloca para a gente, o problema maior, que eu realmente considero o problema maior para se colocar a BNCC em prática na educação infantil, é a questão da infraestrutura. Não é nem a questão do material. O material a gente já sabe que é pouco, mas a gente tem como buscar outros materiais. A gente tem como trabalhar com materiais não estruturados. A gente tem como desenvolver uma vivência sem a necessidade, né, de se ter um material de última geração. A gente consegue fazer, até porque isso a gente já vem fazendo há muito tempo. Muitos, inclusive, retirando o dinheiro do seu bolso para injetar na escola, para comprar esses materiais. Então, eu só diria que nós vamos fazer compras diferentes. Nós não vamos comprar aquilo que se acostumou comprar, né? Muita folha de ofício, muito EVA, né? E tudo mais. A gente vai gastar, como a gente sempre gastou, com outras coisas, ou se a gente não aprendeu a não gastar, que é o melhor, a gente também vai chegar até o gestor da escola para direcionar essa compra para coisas que sejam mais necessárias do que o que a gente costumava vir fazendo. Mas a questão da infraestrutura é muito, muito, muito difícil. Por quê? Porque a base ela fala de se trabalhar em diferentes espaços. Ela fala, como a DCNE já falava, na questão do movimento. A DCNE já falava do movimento amplo da criança, da necessidade dessa criança ela conseguir se movimentar no espaço, conseguir atuar, conseguir agir no espaço. E quando você tem uma infraestrutura péssima, uma infraestrutura precária,
onde não se valoriza a infância, onde não era nem para ter crianças atuando, aí é que o caldo entorna de vez, né? Aí é que a gente realmente não consegue colocar isso em prática. Um dos grandes temas que vem subindo agora nas pesquisas, no Google, no mecanismo de pesquisa do Google, é referente a planejamentos para a educação infantil de acordo com a BNCC. A gente já consegue ver alguns planejamentos estruturados, né, em páginas, em sites, e alguns planejamentos também à venda. E o que deixa a gente um pouco preocupada é o fato de que são planejamentos que a gente já está vendo há muitos anos, ou seja, não são planejamentos que estão em acordo com o documento. São listagens de conteúdos, como a gente sempre fez, essa listagem desses conteúdos para se trabalhar na educação infantil, e agora trocou-se a nomenclatura e aí se fez um planejamento novo. Gente, fazer um planejamento anual para a educação infantil requer um pensar bem profundo acerca dos espaços, acerca dos direitos de aprendizagem e acerca das vivências que serão possíveis naqueles espaços. Não dá para comprar um planejamento pronto ou simplesmente para pegar um modelo e ir trocando palavras, porque é muito mais complexo, né? O planejamento anual, a gente trabalha com a complexidade do ambiente que a gente atua, né? Do ambiente que a gente leciona. E se a gente pega, por exemplo, um planejamento pronto e nesse planejamento tem uma lista de conteúdos e uma lista de objetivos e só, é um planejamento que não é falho, né? É um planejamento que não foi pensado, que não foi de fato elaborado. E a gente precisa parar de fazer plano, de escrever planejamento, né, de imprimir planejamento e começar de fato a planejar. Porque senão a gente começa a botar empecilho em tudo que acontece, em todo documento que vem, em toda proposta que vem, a gente vai colocando empecilho. Por quê? Porque a gente não está se propondo a pensar sobre como colocar em prática. Eu deixava um comentário hoje para uma colega que deixou um comentário acerca de uma proposta de vivência que a gente deu no site, de fazer uma atividade aí, de acordo com a BNCC, com vivências com vivências inspiradas no clássico Alice no País das Maravilhas. A vivência que nós propomos foi uma vivência extremamente simples, simples demais, que requer pouquíssimos recursos. Desculpa. Recursos esses que tem na própria escola. A gente utilizou uma imagem de uma menininha vestida de Alice tomando chá. Já para trazer essa questão do tema que a gente ia explorar, já que não tinha o nome do tema na publicação. Mas se convencionou nem abrir a proposta. Se convencionou olhar a imagem e dizer isso aqui não serve para a minha realidade. E esse é o problema quando a gente começa a criticar muito a questão da nossa infraestrutura, da nossa falta de material, né? O problema não é a gente fazer o questionamento. O problema não é a gente trazer a crítica. O problema é essa crítica passar a ser utilizada para que a gente não dê o mínimo do que a gente poderia dar. Esse é o problema maior. E eu colocava para a colega o quê? A nossa vivência é uma proposta de chá, né? Chá das 5, ou chá das 2, das 3, chá das 10 da manhã, chá das 5, não importa, a gente vai tomar um chá. E para a gente trazer essa contextualização em relação a esse chá, a gente vai ter que ter visto ou lido Alice no País das Maravilhas, visto aquela cena icônica de Alice no País das Maravilhas, que é o chá do desaniversário. Isso você faz na escola com o apoio de uma TV, que toda escola praticamente tem. Mas não precisa ser com o apoio de uma TV. Pode ser feita a leitura do chá de desaniversário.
Pode ser mostrado isso com fantoche, se você tiver. Não precisa ser fantoche lindo, maravilhoso. Pode ser fantoche de caixa de leite, de qualquer coisa. Pode ser mostrado através de uma dramatização para a criança. Então, se não tem a TV, pode ser mostrado através de uma TV de papelão, onde eu coloco as imagens e vou passando e vou contando. E daí que a gente fala, o problema de quando a gente critica a infraestrutura e a falta de materiais, não é a crítica em si, porque a gente pode criticar, isso eu faço sempre. O problema é quando a gente reduz a nossa prática pedagógica, o nosso fazer pedagógico, toda vez que a gente se vê diante de uma possibilidade diferente de trabalho, e usa como muleta essa questão do não tenho material, não tenho infraestrutura. E a gente não pode fazer isso de forma nenhuma. No momento seguinte, trazer essa questão de que o autor é um autor lá da Inglaterra, que é o Lewis, acho que é Lewis que fala, a pronúncia eu não sei direito. E que lá no país deles é comum, é tradicional tomar um chá das 5. Né? Um chá com queijo, né? Existe uma tradição que não é de lá, que foi trazida de outro país, mas que a gente não precisa se aprofundar agora, nesse momento. Nesse momento a gente está falando do autor, falando de uma cena colocada dentro de um livro de literatura, um clássico da literatura, um clássico mundial, e levando a criança a ter uma vivência valorizando uma cultura que não é nossa. Nossa cultura não é tomar um chá das 5. Nós tomamos chá. Mas nós tomamos café, nós tomamos chimarrão. Então é muito mais comum você ver no Brasil a gente tomando café, em algumas regiões tomando chimarrão, do que você ver alguém sentado tomando um chá das 5. Não é algo cultural nosso. Então a gente traz aí para a criança a possibilidade de conhecer uma outra cultura. E a gente deixou lá uma pequena... Estou aqui folheando porque eu estou procurando um objetivo. A gente deixou lá uma pequena sugestão de uma animação, onde o professor pode se aprofundar acerca disso e onde também ele pode estar mostrando para o aluno, a depender da faixa etária do aluno. Tá bem? Então, assim, vai clareando as suas ideias para que você consiga, colocar essa criança em contato com outras culturas. Então, aqui, já no campo eu, o outro e o nós, manifestar interesse e respeito por diferentes culturas e modos de vida. Tá? Então, como é que a criança ela demonstra interesse e respeito por diferentes culturas? À medida que ela conhece essas culturas, que ela sabe, e modos de vida, que ela conhece as tradições desse país que não é o nosso. Então, a gente traz essa proposta, essa possibilidade, que é possível fazer com animação, é possível fazer com aula expositiva, é possível fazer com uma roda de conversa, e questionar as crianças sobre como, na sua casa, em que momentos se costuma tomar chá. Tem algumas pessoas que tomam chá só em momentos que estão doentes, e isso pode ser trazido para a escola. Eu lembro que eu fiz a proposta para trabalhar com chá. Eu fiz um pequeno recipientezinho para colocar o sachê, decorei com chá das 5, que eu estava trabalhando ali no Pés das Maravilhas, e enviei para casa para que os alunos, para que as crianças pudessem tomar o chá com os seus pais. Muitos nunca tinham tomado chá. Não dessa forma. Talvez tivessem tomado chá quando ficaram doentes, tomado chá na mamadeira, mas nunca tinham tomado chá sentadinhos, esquentando, colocando a água na xicrinha e colocando o sachêzinho. Não era algo que eles tinham feito. Alguns nunca tinham nem visto um sachê. E não eram crianças de educação infantil. E no outro dia eles me trouxeram essa devolutiva, desse momento rico que eles tiveram com os pais, Não, minha mãe esquentou a água para mim, e eu experimentei. Eu tinha levado chá verde, apenas chá verde. Eu experimentei e foi legal. Então, a gente está propondo não é uma coisa mirabolante, não é algo que qualquer pessoa não possa fazer.
Não é algo que vai requerer do professor que ele tenha uma infraestrutura top ou que ele tenha bastante dinheiro para poder comprar isso ou aquilo. Ninguém está propondo que se coloque uma mesa, né, como a que estava na foto, ou que se coloque as crianças vestidas de Alice ou os meninos vestidos de chapeleiro. Ninguém aqui está falando em fazer uma encenação super, hiper top. A gente está falando de uma vivência simples. A gente está falando de entrar em contato, né, com a cultura de outro país, com que culturalmente e tradicionalmente eles fazem, eles costumam fazer. É isso que a gente está colocando aqui, o eu, o outro e o nós, para que se respeite isso e para que se valorize isso. Mas que entenda que não é uma cultura nossa, porque nós temos a nossa. Mas nós podemos vivenciar um momento, né, de participação entre os alunos, um momento de interação através disso. Então, no momento seguinte, o que é que a gente pede? Coisa muito simples também, muito básica. A gente pede que o professor esquente a água. E que quando ele for esquentar a água, ele não faça isso simplesmente indo lá e colocando água para esquentar e trazendo essa água pronta. Mas que ele chame essa criança, nesse momento, para ver a temperatura dessa água. Essa água é fria, em que temperatura a gente vai ter essa água, sabe? Eu dei a sugestão da garrafa térmica, porque para a sala de aula é uma coisa muito básica. Garrafa elétrica. Garrafa elétrica ela é muito prática, você põe na tomada e ela esquenta, né? Não há risco de queimadura para a criança, praticamente risco zero, sabe? Você coloca na tomada, ela não esquenta por fora, não tem problema nenhum. A gente lida com bastante criança e a gente sabe que é segurança em primeiro lugar. Então, a gente pede que a criança observe essa água antes e depois, para que ela perceba que essa ação faz com que essa água fique quente. Você pode observar em seguida o vapor que sai da água. Aí o professor, ele caminha para onde o aluno for apontando, porque é uma vivência. Não é algo pronto e acabado que a gente traz para a escola, é uma vivência. É algo que a criança precisa vivenciar. Precisa elaborar pensamento, precisa, sabe, observar. E o que é que a gente faz em relação a isso? Fizemos todas as observações. O que é que a gente pode observar? Que não se faz um chá com água fria. Se eu coloco o sachê e coloco água fria, a ação dessa água fria sobre esse sachêzinho de chá não vai provocar o mesmo efeito que uma água quente, que uma água morna. Então eu posso convidar as crianças para experimentarem. Vamos colocar aqui 3 xícaras, vamos colocar numa xícara água fria, numa xícara água morna e numa xícara água quente. E isso você pode fazer com o mínimo, o mínimo. Não precisa ser rico, não precisa ter muito dinheiro, não precisa de uma infraestrutura top. Aqui só precisa de boa vontade. Só isso. Colocamos 3 sachêzinhos. Gasto mínimo. Pode-se pedir ao gestor da escola. Gasto mínimo. Numa caixinha, acho que vem 10 sachês. Observamos água fria, água quente, água morna. A criança ela precisa observar. Ela vai observar a cor desse chá, que tem chás que são de diferentes cores. Ela vai observar, ela vai sentir o cheiro. Ela vai poder experimentar, sentir o sabor. Ela vai poder observar que na água fria não acontece com o chá o que acontece na água morna, o que acontece na água quente. Mas se o professor ainda tiver dificuldade e ainda falar, eu vou gastar com sachê de chá, não precisa gastar com sachê. Você pode fazer chá utilizando folhas. E folhas são gratuitas. É de graça, você não gasta para ter folha. É da natureza. Você pode pedir que a criança traga de casa, que alguma criança que produz, traga de casa.
Então, vai ser só tirar as folhas e aí você passa por outro processo, que é o processo de manusear as folhas, de lavar as folhas, da necessidade de ensinar as crianças a lavar essas folhas antes de fazer o chá. Gente, as possibilidades são inúmeras. Quando a gente se pega pensando sobre aquilo que a gente vai fazer e como a criança vai atuar frente àquilo. E as possibilidades que a gente pensa, muitas vezes, a gente nem vai colocar tudo em prática, porque precisa que a criança atue. E é mais importante que a criança atue do que o professor traga pronto as vivências. A proposta foi essa. Organize as crianças em pequenos grupos. Grupos de 4. Forre a mesinha com TNT. TNT tem na escola. É de graça. Se você não puder forrar a mesinha, não tem problema. Isso vai ser vivenciado com forro ou sem forro. Não existe problema nisso. Se você tiver toalhinhas de renda, ok. Se você quiser fazer uma grande mesa e colocar uma toalha super bonita, uma toalha sua, uma toalha que você trouxe da sua casa, aquela toalha que você usa no Natal, no evento especial, você quiser trazer um dia, juntar todas as mesinhas e fazer uma grande mesa, que nem aquela grande mesa do chá de desaniversário, você pode fazer e ninguém lhe impede disso, e isso é bom. Mas se você não tiver condições, não tem o menor problema. Coloque as crianças em pequenos grupos, que nos pequenos grupos ainda vai ser muito mais rico nesse momento de elas interagirem. 4 crianças. Coloca 4 xicrinhas. Um bulizinho ao centro. Se não tiver o bulizinho também, gente, não tem problema. A gente usa o material que a gente tem. A criança não é o adulto. A criança não vai estar olhando para o objeto, né, e achando mais importante a prataria do que a vivência. Isso é costume de adulto. Adulto é que acha mais importante a estética do que a relação. E a gente está vindo num trabalho com a base do oposto. O mais importante é a relação. A relação, a interação, a vivência, a brincadeira, a alegria, ela é mais importante do que um espaço bonito. O importante é que você atue nesse espaço e seja feliz nele. Não importa se a prataria é bonita. Você não tem xícara? Que xícara a gente pode trazer de casa? A gente pode pedir para o colega da escola. A gente precisa de 20 xícaras. Meu jogo só tem 6. E aí eu junto mais 3. Vocês podem, cada um pode me ajudar? Cada um traz 4 xícaras com pires bonitinho? Ok. Ou não tem a xícara, não tem o pires, não tem a prataria, não existe o menor problema. Usa o material da escola. Só é preciso entender que o chá num copo de plástico não tem o gosto de um chá num copo, numa porcelana, num copo de vidro. Entende? Então, traga essas crianças até a mesa. Sentamos-nos em volta dessa mesa, cada um com seus grupos. Colocamos bolinhos, pedacinhos de queijo, bolachinha ou não, colocamos só a bolacha que a escola tem. Pedimos que se faça um bolo na secretaria, um bolo pequeno, e cortamos em fatias, em pedacinhos pequenininhos. O importante será a vivência. O importante será a criança aprender também a portar-se à mesa. Nós temos muitas crianças na educação infantil, no Fundamental 1, que elas têm dificuldade no momento de lanchar, porque elas vão com tudo, elas se jogam em cima da comida. Elas não têm paciência de esperar. E muitas porque em casa elas não têm muito o que comer. Então, quando elas vêm com uma comida nova, elas ficam alvoroçadas. E o sistema que a gente tem para servir merenda é um sistema, praticamente um sistema carcerário, é como se a criança estivesse num presídio. Coloca-se numa fila e vai distribuindo a comida como se fosse, não é algo humanizado. Não é. Vai para a fila, pega a merenda, vai para a fila e pega a merenda. Essa proposta de merenda pedagógica é uma proposta muito interessante trazida pelo GEMPA, né? Que é um grupo de estudos que foi colocado em prática aqui, para a alfabetização, foi colocado em prática aqui, e as crianças sempre merendavam na sala nas suas mesinhas. E elas aprendiam a não sujar essa mesa, a não fazer bagunça,
a não colocar no copo mais suco do que elas seriam capazes de beber. Elas serviam outras crianças. Em pequenos grupos, você ia dando à criança a possibilidade dela servir o outro, dela cooperar com o professor. Este grupo hoje vai servir as mesas, amanhã será outro grupo. Então, voltando para o chá, sentamos-nos em grupos pequenos, colocamos o nosso sachêzinho, escolhemos. Você quer chá de quê? Chá de camomila, chá de boldo. Se não tiver condições de você escolher entre sachê, faz o chazinho junto com eles na sala e depois a gente vai colocando nas xícaras já o chá pronto, sem a necessidade do sachê. O chá pronto. Temos chá de cidreira, temos chá de camomila, temos chá de hortelã, temos chá verde. Qual é o chá que você quer tomar hoje? Temos chá de boldo. A criança pode escolher a partir da cor. Eu quero o amarelinho, que é de camomila, ele vai... Gosto de amarelo, vou querer amarelo. Mas ele pode pegar o outro que é mais escuro e não gostar do sabor. E é ok. Ele pode experimentar sem o açúcar, mas você pode deixar o açúcar na mesa para que a criança coloque no chá. Você não tem que entregar o chá pronto, já adoçado para a criança. Você precisa orientá-la acerca do quanto de açúcar é aconselhável para um chá. E nessa vivência ela já vai percebendo, né, que o açúcar ele pode fazer mal se a gente utilizar em excesso e que não precisa tanto. E uns com os outros eles vão aprendendo. Eles vão aprendendo que a comida está ali na mesa, ela não vai correr, não vai ser retirado dali, ela não vai perder a oportunidade de comer. Ela vai aprendendo que ela não precisa comer um monte, que ela pode estar satisfeita dali a algum tempo com um pouquinho. Ela vai comendo devagar, vai degustando, vai sentindo os sabores. Isso é importante na educação infantil. E para isso, a gente não precisa de dinheiro. Você pode fazer isso sem gastar um único centavo do seu bolso. A gente traz essa possibilidade não pensando na escola top. Porque as pessoas dizem assim, porque se fosse em escola particular é muito pior. Se você for pensar em uma vivência. Porque a escola particular, supostamente tem estrutura, tem a infraestrutura. Mas isso não é a verdade. As escolas particulares, muitas vezes, têm um espaço físico mais tradicionalista do que as nossas escolas públicas. E essa é uma verdade. Muitas delas. Então, a gente tem aí... mas e se precisar gastar? A escola particular é a que vai querer gastar menos com isso. Menos. Quem trabalha em escola particular sabe muito bem que muita coisa também sai do bolso do professor. Escola particular não é o céu. Né? E a gente vem com essa ideia que na escola pública não dá para fazer nada porque a gente não tem material, porque a gente não tem infraestrutura. Então, quando a gente traz lá no site, a gente traz uma vivência pensando na pior das escolas públicas. Eu penso na escola pública daqui. Eu não coloco a escola pública daqui como pior em questão de ensino, eu coloco em questão de estrutura. Isso não é estrutura para criança. 2 salas, um corredor, mais 2 salas, um pátio desse tamanho. Não tem. O espaço da horta é isso aqui. Mal cabe o professor e 5 crianças lá dentro. Não tem espaço, não existe espaço. Quando solta todas as salas, a criança não tem para onde ir. A escola não é murada, não tem nada. Então, quando eu penso para uma infraestrutura dessa. Se o professor me diz, não é possível fazer isso numa escola pública porque não tem dinheiro, não é possível fazer um chá na escola pública? É possível fazer um chá na escola pública. Simples. Simples. Se a gente começar a pensar que a vivência é mais importante do que a prataria. Se a gente realmente começar a observar e trazer para o espaço e pensar, como é que eu posso ampliar essa vivência aqui? Como é que isso daqui vai ser dentro da minha sala? A gente abre aqui possibilidades para se trabalhar com os direitos de aprendizagem, que é o conviver, o brincar, o participar, o explorar, o expressar e o comunicar, o conhecer-se. Aqui a gente privilegia o trabalho com os direitos de aprendizagem. Estão lá nos campos de experiência. É isso, essa é a possibilidade. É o trabalhar o eu, o outro e nós, é o trabalhar a escuta, a fala, pensamento e imaginação. É a criança passar a entender que ela consegue se servir, né?
que ela consegue colocar o tanto de açúcar certo sem derramar esse açúcar todo na mesa, que ela consegue, se o professor tiver um bulizinho, ela consegue pegar esse bulizinho com essa aguinha e colocar com cuidado. Então a criança, abre-se possibilidade de que a criança ela possa atuar na educação infantil. E depois que a gente trabalhou tudo isso, que a gente observou tudo, que as crianças puderam fazer comparações, observações acerca da água, observações acerca do chá, o cheiro, o sabor, tudo mais, essas crianças vão poder, em contato uma com a outra, se relacionar. Enquanto tomam o chazinho, elas vão conversar. Enquanto tomam o chá, elas vão fortalecer esse vínculo de grupo que elas têm. Elas vão falar sobre a vivência, mas elas vão falar sobre qualquer outra coisa. Elas vão fantasiar, elas vão brincar, elas vão fazer de conta. E isso vai partir do que elas querem fazer, partir do interesse do que elas querem fazer. Ou elas vão simplesmente tomar o chá, comer e ir-se para outras possibilidades. O que se coloca aqui para a gente é como o professor prepara o ambiente para essas vivências. Como o professor pensa nessas vivências. Como o professor traz um conto clássico, uma história mundialmente famosa, adaptada para a TV, para a animação, depois transformada em filme, depois um segundo filme, uma coisa extraordinária, como ele traz isso para a vivência da criança. E como ele mostra para a criança que esse trabalho deste livro, neste livro, tenha as marcas do escritor, da cultura do escritor. E aquilo vai aparecer ali. É como quando você lê Jorge Amado. Você lê Jorge Amado e você identifica a cultura presente no texto do Jorge Amado. E eu acho que passou da hora, considerando as infraestruturas que a gente tem, que eu realmente, é o que eu tenho falado, é um empecilho muito grande. Porque descamba na questão de em que espaço a criança vai atuar, quanta liberdade a criança vai ter, onde essa criança vai correr, onde ela vai vivenciar. Mas uma possibilidade dessa a gente faz numa sala pequena. E tem muitas outras vivências, muitas outras possibilidades que a gente pensa para espaços menores. E aí, se você tiver um espaço maior, você amplia. Se você tiver um espaço maior, faz debaixo de uma árvore esse chá. Faz ao ar livre esse chá. Se você não tem só o espaço da sala de aula, você pode ampliar. Se você não tem como ampliar, você trabalha com aquilo que você tem. O importante não é só a infraestrutura, o importante não é só o material. O importante é o olhar do professor para o aluno, para a criança. O importante é o olhar do professor para aquela pessoa. O importante é o professor entender que existem direitos de aprendizagem a ser respeitados. Isso é o mais importante da base da BNCC. Um professor que entenda a criança como um sujeito histórico, um produtor de cultura, e que leve a criança a ter contato com vivências significativas, que prepare ambientes em que seja possível vivenciar múltiplas experiências, em que pense aprofundadamente acerca da vivência que está trazendo hoje para o espaço escolar. Então, a gente não tem um planejamento baseado em momentos. A gente tem um planejamento baseado no todo, na vivência. Então, a gente não vai pensar em falar, vou fazer isso aqui agora, e daqui a 20 minutos eles vão fazer isso, daqui a 30 minutos eles vão fazer isso. Não. A gente vai criar o espaço, a gente vai ampliar as vivências, a possibilidade de vivências. Então, a gente cria, estrutura um espaço que não precisa ser algo mirabolante, com muito material. Quem precisa disso é o adulto. Quem precisa de coisa esteticamente caprichada, com um monte de coisa, é o adulto. A criança, pedaços de papel de TNT coloridos no teto, faz com que a criança explore muita coisa. Então, a criança, ela atua no mundo e no espaço com pouquíssima coisa. Um chão forrado de tampinhas de garrafa PET de todas as cores abre possibilidade para um trabalho. Caixas de máquina de lavar que a gente consiga, de fogão, de geladeira, caixas grandes,
abre espaço de vivência que é incrível. Basta que o professor aprenda que a criança atua. Eu nunca mais vou esquecer uma vivência que eu presenciei, onde a proposta, e é isso que eu falo da questão do olhar do professor. O olhar do professor precisa ser esse olhar atento para a criança e esse olhar que valorize o fazer da criança. Senão você pega uma atividade que é rica e você reduz ela a pó. Uma possibilidade que uma professora trouxe uma caixa para ser pintada pelas crianças. E eu nunca mais vou esquecer as crianças enfileiradas, cada uma pegando um pincel e a professora pegando a mão da criança aqui. Pronto, acabou sua vez, vá. Venha fulano. Pronto, sua vez passou, vá. Então, não é a atividade em si só. A atividade, pego a caixa, pego as caixas, organizo as crianças em pequenos grupos, disponibilizo os materiais, disponibilizo tinta, olha a diferença. Disponibilizo tinta, disponibilizo giz de cera, disponibilizo canetinhas, o que eu tiver. É o que eu tiver. Se eu só tiver tinta, vai ser só tinta mesmo. Se eu só tiver canetinha, vai ser só canetinha mesmo. Mas se eu tiver múltiplos materiais, eu vou dar a possibilidade de a criança escolher como é que ela quer criar. E juntas, coletivamente, em pequenos grupos, elas vão decorar a caixa. Vão pintar a caixa. Se elas quiserem recortar figuras e colar na caixa, elas vão. Entregue livro, entregue livros antigos, revistas antigos, entregue tesoura, entregue cola. Deixe que a criança atue sobre o objeto. E não pegue a criança, dê um negócio, faça assim com a mão dela e manda ela ir para outra coisa. E espere que você tenha uma aula produtiva. Ah, agora vai sentar lá. Agora é você, fulano, venha. 10 segundos com a criança. Isso é apequenar aquilo que você está fazendo. E mais, não é só apequenar aquilo que você está fazendo. Isso é você reduzir a possibilidade de você ter uma aula rica e de ter uma classe onde as crianças estejam felizes e não estejam fazendo a baguncinha delas o tempo inteiro. Porque elas vão estar em movimento, elas vão estar interagindo, elas vão estar conversando entre elas. E à medida que elas conversam entre elas e que elas elaboram questionamentos sobre como é que a gente vai decorar isso, o que é que a gente vai fazer, como a gente vai fazer, os conflitos vão nascendo, elas mesmas vão resolvendo os conflitos e daí por diante se segue o trabalho até que elas tenham finalizado o trabalho delas, que não vai ser para competir. Ah, de quem é a caixa mais bonita? Não é para isso. Vai ser no sentido de valorizar, de expor, de mostrar. Olha, e aquilo vai compor o ambiente. Vamos pegar todas as caixas, colocar uma em cima da outra. Deixar lá, como a gente muitas vezes faz com um boneco de neve que a gente decora e bota lá e acha bonito. Faz isso com a arte da criança, entende? Não utilizem frases prontas e acabadas para diminuir a importância de um documento e para não colocar esse documento em prática. Leia o documento, observe a sua estrutura. Quando for fazer o seu planejamento anual e o planejamento anual da escola, peça que o seu gestor leve em consideração o que vocês vão usar mais. A gente não vai usar tanto folha de ofício. Então, por que a gente não pega essa questão aqui da folha de ofício e não compra esse material aqui, que é um material mais rico, né? Que a gente tem outras possibilidades de trabalho, sabe? É uma questão do pensar com o diretor, junto com o gestor, no início do planejamento anual. Quais são os espaços que a gente tem? Quais são os espaços que a gente tem que não estão sendo úteis, que não estão sendo utilizados da maneira devida? Como é que a gente pode transformar esses espaços em espaços de exploração para os nossos alunos? Em que momentos a gente tem uma possibilidade de trabalhar nesse espaço? A gente vai fazer uma escala? Quem é que vai trabalhar hoje na quadra? Quem é que vai para o auditório, se tiver um auditório hoje? Quem é que vai poder visitar a cozinha, explorar alguma coisa nesse espaço? Que horas eu posso estar na horta com meu aluno que o meu colega não vai estar? São pequenas coisas que a gente precisa pensar sobre como a criança ela vai atuar nesses espaços. Ou então a gente não vai colocar nenhum documento em prática. E depois a gente vai ficar falando da educação da Finlândia, que é maravilhosa. A gente vai ficar falando da educação na Itália, para a educação infantil, que é maravilhosa.
Mas a gente não se propõe a fazer no Brasil dizendo que não tem estrutura, dizendo que não tem material e não dando o mínimo para mudar a forma como essa etapa da educação, ela se configura na prática. O que precisa mudar não é o documento. O que precisa mudar é a forma como a gente enxerga a criança e como a gente faz a educação infantil. E daí, essa questão da infraestrutura, ela vai sendo modificada com as nossas lutas, infelizmente. Apenas a partir das nossas lutas e com um pouco de consciência das lutas dos próprios pais, no sentido de cobrarem do poder público que as escolas infantis elas tenham uma estrutura, que elas tenham espaço, que elas tenham, sabe, espaço arborizado, bastante lugar onde a criança vai poder brincar, vai poder correr, vai poder vivenciar, onde se tenha bastante material. Mas no momento o que a gente precisa mudar é esse olhar do que é a criança e de como se fazer a educação infantil. Porque senão a gente vai continuar a vida inteira colocando a culpa na infraestrutura, colocando a culpa no material para trazer a escolarização para a educação infantil ou continuar apenas no assistencialismo. Então, é essa a reflexão que eu gostaria de deixar para vocês. E o alerta também que eu gostaria de deixar para vocês. Sabe? É importante pensar nas infraestruturas. E isso a própria base já colocou logo no início do documento. É extremamente importante. Mas a gente precisa não começar a utilizar frases do tipo: ah, porque não tem infraestrutura, eu não vou colocar em prática. Ah, porque não tem material, eu não vou colocar em prática. A gente não pode ficar usando isso para não dar o mínimo da gente. A gente precisa dar pelo menos o mínimo. Só tem espaço da sala de aula? Ok, o que é que eu posso fazer nesse espaço? Como eu privilegio as interações e as brincadeiras nesse espaço? Como eu garanto direitos de aprendizagem nesse espaço? O mínimo, não é tudo não. A gente sabe que seria muito melhor se a gente conseguisse dar o máximo. Mas com a estrutura que você tem, você consegue dar o mínimo? Dê o mínimo. Mas você não dará o mínimo enquanto você não mudar a sua concepção de educação infantil. Enquanto você não se despojar dessa certeza de que nada vai dar certo nunca. É preciso ter esperança, é preciso atuar, é preciso estudar, se aprofundar e buscar. A gente tem trazido o mínimo. O mínimo. A gente não traz coisas, lá no nosso site a gente não traz coisas mirabolantes, coisas que você não vai conseguir fazer na educação. E quando a gente traz coisas que a gente acha que é um pouquinho aquém da estrutura que você tem, a gente abaixo já traz outras possibilidades. Ou a gente traz a possibilidade mais simples e abaixo a gente traz possibilidades mais elaboradas de acordo com a estrutura que você tem. Mas as possibilidades, elas estão aí, aos montes. É só a gente pensar na infância, é só a gente pensar na criança, é só a gente ter boa vontade. Tá bom? Gente, fiquem com Deus. Até mais.